Fala galera da MAMB, tudo jóia? Aqui quem fala é Fernando Chiodini e hoje nós vamos falar sobre o tratamento da hipercolesterolemia. Esclarecer dúvidas sobre quando iniciar o tratamento e quais são as metas de LDL dos nossos pacientes. Só para deixar claro a importância do tratamento da hipercolesterolemia, algumas meta-análises já mostraram que para cada 40 mg por decilitro de redução da LDL, se reduziu a mortalidade global em até 9%. E reduziu 21% os eventos cardiovasculares maiores, como infarto agudo do miocárdio e AVC. Com relação às metas terapêuticas do nosso paciente, a meta de LDL e não HDL varia de acordo com o risco cardiovascular. Caso o nosso paciente tenha um risco cardiovascular baixo, as metas de LDL são abaixo de 130 e não HDL abaixo de 160. Caso o risco intermediário, abaixo de 100, 130, risco cardiovascular alto, abaixo de 70 e abaixo de 100, e risco cardiovascular muito alto, abaixo de 50 ou abaixo de 80. Quando o triglicerídeos estiver acima de 400, se recomenda utilizar como meta o não HDL. E não se recomenda metas de HDL por não ter evidência de benefício de redução de risco cardiovascular. Como medidas não farmacológicas, temos o pilar principal, as recomendações dietéticas. Então, uma dieta com baixo teor de colesterol, abaixo de 300 mg por dia, e gorduras saturadas, abaixo de 7% do consumo diário. Desencorajar o consumo de ácidos graxos trans. Incentivar o consumo de fibras de 10 a 20 gramas por dia. Substituir gordura saturada pela insaturada. A redução do consumo de bebidas alcoólicas, de açúcar simples e de carboidratos. O outro pilar central é a atividade física. Então, atividade física moderada, 5 vezes por semana, com um mínimo de 150 minutos por semana, ou uma atividade física intensa, 3 vezes por semana, com um mínimo de 75 minutos por semana. As outras medidas não farmacológicas também incluem cessar tabagismo e controle do peso. E quando nós temos que iniciar o nosso tratamento farmacológico? Nos pacientes com risco alto ou muito alto, temos que iniciar imediatamente, de preferência sempre com estatinas de alta potência. Já em pacientes com risco intermediário, nós vamos iniciar somente se não responder a 3 meses de modificações de estilo de vida. Nos pacientes de risco baixo, podemos discutir de iniciar somente se não responder a 6 meses de modificações de estilo de vida. Com relação ao tratamento farmacológico, a principal droga é a estatina, que são inibidores da HMG com a redutase, uma enzima cuja via final produz o colesterol, e eles reduzem o LDL de 15% a 55%, dependendo da dosagem, podem reduzir o triglicerídeos em 7% a 28% e aumentam o HDL de 12% a 10%. As estatinas devem ser tomadas em uma dose única diária à noite, para aquelas estatinas de meia-vida curta, como exemplo a simvastatina, só que já a rosuvastatina e a atorvastatina podem ser oferecidas em qualquer horário do dia, que tem uma meia-vida mais longa. E elas não podem ser usadas na gestação ou amamentação. Como eventos adversos mais graves das estatinas, temos que citar a hepatotoxicidade e a rabdomiólise. Outros eventos adversos incluem sintomas musculares que são bem prevalentes, cerca de 10% a 25%, e é referido como mialgia, uma fadiga e câimbras. Geralmente, esses sintomas musculares são simétricos, acomete coxa, quadril, panturrilhas e ombros. Podem surgir dentro de 4 a 12 semanas após o início do tratamento e geralmente desaparecem após 2 semanas de suspensão da medicação. Podem cursar com aumento da creatinoquinase ou não. São responsáveis por até 65% da perda de adesão dos pacientes e sempre temos que desconfiar de uma causa secundária para esses eventos adversos. Existem alguns fatores que podem aumentar a susceptibilidade à miopatia, como doença renal aguda ou crônica, doença hepática obstrutiva, hipotiroidismo e deficiência de vitamina D. Nessa tabela abaixo, colocamos como sugestão a escolha de estatina de acordo com o risco cardiovascular do paciente. Então, nos pacientes que têm risco muito alto ou alto risco, nós temos que ter em mente que temos que reduzir acima de 50% do LDL. Então, temos que usar estatinas de alta potência. São elas a atorvastatina, nessa dose de 40 a 80 mg, rosuvastatina, de 20 a 40 mg, simvastatina, 40 mg, associado a ezetimiba, 10 mg. Caso o paciente tenha risco intermediário ou baixo risco,
nós podemos utilizar estatinas de moderada intensidade, que reduzem até 30% a 50% de LDL. Estão aqui vários exemplos. Podemos citar aqui a simvastatina, que é 20 a 40 miligramas, que é a estatina mais usada no nosso meio. Com relação à monitorização laboratorial, recomendamos a dosagem da creatinoquinase antes de iniciar a terapia hipolipemiante. Nós não recomendamos a dosagem rotineira, somente em pacientes com antecedentes de intolerância à estatina, antecedentes familiares de miopatia, pacientes com efeitos adversos ao uso, ou uso de fármacos que aumentem o risco de miopatia. E devemos suspender quando a creatinoquinase tem um valor acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, ou quando os pacientes persistirem em sintomas de miopatia. Nesse esquema abaixo, colocamos o exemplo de alguns fármacos que podem aumentar o risco de miopatia. Com relação à atorvastatina e a simvastatina, que são as estatinas mais usadas, os macrolídeos, imidazólicos, fluoxetina, verapamil, varfarina, inibidores de protease e fibratos devem ser evitados. Com relação à toxicidade hepática, recomendamos solicitar a TGO-TGP antes de iniciar a terapia hipolipemiante e suspender a terapia caso haja indícios de hepatotoxicidade, que é icterícia, hepatomegalia, aumento de bilirrubinas diretas e do tempo de protrombina. Nós consideramos o suspender o tratamento hipolipemiante quando o TGO-TGP estiver acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. Muita atenção, porque sempre temos que investigar outras etiologias, causas secundárias de aumentos das transaminases. Nós não iniciamos terapia hipolipemiante em pacientes com hepatopatias agudas e é seguro iniciar ou manter essa terapia naqueles pacientes que têm hepatopatias crônicas controladas. Agora, falando um pouquinho sobre a ezetimiba, ela inibe a absorção do colesterol no intestino delgado, inibindo a enzima NPC1L1. Isoladamente, reduz de 10 a 25% da LDL em geral. A dose é única, de 10 mg, e pode ser aplicada em qualquer horário do dia. É uma opção terapêutica naqueles pacientes que são intolerantes às estatinas, ou quando precisa de um nível maior de redução de LDL. Não é disponível no SUS e costuma ter um alto custo. Falando agora sobre os inibidores da PCSK9, eles aumentam os receptores de LDL nos hepatócitos e diminuem os níveis de LDL. Isoladamente, tem uma redução drástica do LDL, em torno de 60%. É aplicado na via subcutânea a cada 2 a 4 semanas, tem muito alto custo e não é disponível no SUS. Ele é indicado somente naqueles pacientes que não atingem as metas de tratamento com modificações de estilo de vida, estatina e ezetimiba. Como efeitos colaterais, tem nasofaringites, fadiga, náuseas e reação ao local da injeção. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe ou siga a Amamb para ver mais conteúdo.